Bom dia. A gente traz no início desta edição, neste feriado nacional de Tiradentes, as discussões sobre uma polêmica que tem ganhado espaço na pauta política do Brasil. A possibilidade de realização de novas eleições para presidente da República. As discussões sobre a viabilidade desse processo surgiram como uma das respostas para a crise política no país e a aprovação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Apesar de distante, a possibilidade de novas eleições presidenciais em 2016 vem ganhando força. Nesta semana, um grupo de 6 senadores apresentou no Congresso Nacional uma proposta de novo pleito ainda este ano. Mas será que essa seria a solução? O que faliu em si não foi a Dilma. O que faliu foi o modelo político-econômico que o Brasil tem. E diante disso, nós temos uma linha sucessória muito ruim. Quando você olha para a linha sucessória, Temer, Cunha, Renan, Lewandowski, a população não vê sentido, porque a Dilma foi eleita sem proposta nenhuma, mas a oposição não vence a Dilma porque também não tem uma proposta de um modelo diferente. Então nós chegamos naquilo que a gente chama de caos. Diante do caos, fica mais fácil pedir uma nova eleição, no sentido de que pudesse acontecer a mágica. Infelizmente, uma nova eleição também não vai resolver. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi entregue ao Senado, que decidirá se mantém a decisão dos deputados e instaura o processo ou se arquiva as investigações, sem analisar o mérito das denúncias. Em 1992, o Brasil viveu um cenário parecido com o impeachment do ex-presidente Collor. Quem assumiu foi o então vice da época, Itamar Franco, que implantou o Plano Real e acabou conquistando o povo brasileiro. Atualmente, especialistas afirmam que a linha sucessória do poder no país é muito fraca. Na ausência de uma proposta política, uma nova eleição, nós teríamos uma dose maior do mesmo. Quem seriam os candidatos? Marina? Lula? Aécio? Ou seja, e apenas vamos substituir a candidatura da Dilma por uma outra pessoa que pensa a mesma coisa, coaduna com o mesmo projeto? A grande pergunta que precisa ser respondida e ninguém está respondendo é que tipo de Brasil que nós queremos no dia seguinte. Nas ruas, a população tenta seguir a vida normalmente, mas as discussões sobre o atual cenário político do Brasil estão nos debates em diversos cantos da cidade. Os cuiabanos não querem Dilma e nem Temer. Eles são a favor de uma nova eleição. E o desejo pelo novo pleito está no comércio. Já que quero mexer, então vamos mexer lá do zero. Eu quero que comece do começo. Não quero que deixe os que estão lá dentro, não. Eu quero que coloque a gente nova. Entre estudantes. Tem que dar chance para outras pessoas, né? Mas, assim, na minha concepção, eu estou desmotivada totalmente com esse país. Aposentados. Eu não confio no vice mais, nem na Dilma. Olha a situação do nosso país, olha os desempregos. 10 milhões de pessoas aqui, então tá demais o desemprego. No ponto de ônibus. Ela arrombou todos os cofres do Brasil. Enfim, na boca do povo. Para ver se o nosso país melhora, né? Em todos os sentidos. Porém, uma nova eleição não tem previsão constitucional, ou seja, não é legítima. A Constituição Federal, ela determina que, no caso da vacância do presidente da República ou do impedimento, no caso do processo de impeachment, se caso assim o Senado Federal entender pelo afastamento da presidente Dilma, quem assumirá será o vice-presidente Michel Temer e assim não haverá uma nova eleição. Poderá haver uma nova eleição segundo o sistema constitucional e a Constituição Federal se a chapa Dilma e Temer for cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aí dentro de 90 dias será convocada uma eleição para presidente e vice-presidente da República. Outra estratégia já cogitada entre os aliados de Dilma Rousseff seria a presidente convocar novas eleições. Mas para isso ela teria que contar com o apoio do vice Michel Temer, o que provavelmente não vai acontecer. Isso nunca houve e jamais vai acontecer, até mesmo porque a cadeira de presidente está sendo amplamente desejada pelo atual presidente e pelo seu vice. Existe um confronto interno dessa chapa, então essa possibilidade é nula. Durante a votação do processo de impeachment, deputados citaram pais, filhos, famílias e Deus, mas esqueceram que o problema não está em nenhum dos nomes calorosamente
generosamente aclamados. Com Dilma ou sem Dilma, o brasileiro quer e precisa de uma reforma política. Em 511 votos, não teve um único deputado que pediu reforma política, reforma tributária, reforma do Pacto Federativo. Lembraram da mãe, do tio, do cachorro, das crianças, mas não lembraram do essencial que fez com que o Brasil chegasse no ponto que chegou.